para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu-myo renge kyo. Mushirai hobo zai shosho metsu konjin yoribu shi ni itaru made tamochi tate matsuru honmon no honzo honmon no kaidan honmon jigyo happon shoken jogyo shoden honnin geshu no namu-myo horenge kyo namu-myo horenge kyo namu-myo horenge kyo. Nyorai metsu go 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 hyaku sai shi kanjin honzo shoi ni iwaku ima honji no shaba sekai wa sansai o hanare shiko o ide taru joju no jodo nari hotoke sudeni滅せず未来にも生ぜず諸家もって同体これすなわし古神の三千具足三十世間なり釈も十四本にまだこれを解きたまわず法華経のうちにおいても時期未熟のゆえ過去の本もの漢字ナムミョレンゲ教の語字にでは仏なお文殊薬を問にこれを付属したまわずいかにはやその異芸をやただ自由船外を召して八歩ほといてこれを付属したもその本尊の手いただく地のシャバの上に仏に越した中の妙法蓮華経の左右には釈迦牟尼仏他法仏釈尊の教示は上行東の四菩薩文殊弥勒とは四菩薩の松座に越し釈けた方の大小の諸菩薩は万民の大事に処して各月経を見るがごとし十本の諸仏大事の上に処するは釈仏釈道要するがゆえなり格のごときの本尊技伊勢四十四年にこれなし八年の間にもただ八本に限る本朝社門日蓮五千大時大非大四おしゃなむみょうれんげきょう Com respeito e veneração perante o grande Dharma, Namu-myoho Renge Kyo, oração da quinta essência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni, iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão
ao grande mestre Koso Nichiren Dai Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu, na era Mappo, ao grande mestre Monso Nichiryu Daishonin, corpo posterior de Nichiren e reestruturador da linha Hommon, do caminho primordial do Sutra Lotus aos mestres antecessores, e ao grande mestre Kaido Nissen Shonin, fundador do budismo primordial, Daiji Daihi Daiyun Rosha. Prestamos profunda gratidão ao segundo Sumo Pontífice Nishimon Shonin, terceiro Nchizui Shonin, quarto Nishikyo Shonin, a todos os Sumo Pontífices e ao mestre Nisui Shonin, padroeiro do budismo no Brasil, Hoon Shadogu. Oramos para que todos os seres entre o céu e os quatro mares regressem ao estado primordial Myoho, e que nesta era do quinto quingentésimo ano de regresso do Buda ao estado original, a expansão da religião do Buda primordial, Hommon Butsuryushu, se faça incessantemente. Nam-myoho Renge Kyo. Rogamos pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente e pela solidariedade dos seres neste momento. Perante o Gohozen, com respeito e veneração, celebramos o culto da manhã do dia 21 de abril de 2020. Rogamos pela saúde, proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé, a prosperidade, a concretização de suas atividades de hoje aos participantes deste culto Kanno Doikyo Aimin Nojo. Rogamos pela expansão do budismo primordial através do risco da orientação compassiva. Oramos o Nam-myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Ommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Yeshino Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Heyo Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Renge Yo Ho Renge Yo Nam-myoho 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 Renge Yo Yo Nam-myoho Renge 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 Yo Ho Renge Yo Nam-myoho 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 Ho Renge Yo Nam-myoho 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 Renge Yo Heyo Nam-myoho Renge Yo 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 Heyo Nam-myoho Renge Yo 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 Yo Nam-myoho Renge 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 Yo Ho Renge Yo Nam-myoho 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 Renge Yo Heyo Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Renge Yo Nam-myoho Renge Yo
Rogamos pela expansão do budismo primordial, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela solidariedade dos seres, em homenagem ao 50º culto póstumo do mestre fundador do budismo no Brasil, Ibaragi Nisui Shonin, em 2020. Rogamos pela concretização das seguintes metas: a boa celebração das cerimônias nos dias 31 de outubro, 1º de novembro, com tempo bom, e o comparecimento de 1.270 pessoas, uma conversão por fiel efetivo de 30 sacerdotes, o estabelecimento de focos de expansão por todo o Brasil. Rogamos pela tradução e publicação das 3 escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, a tradução e publicação da obra Introdução ao Budismo Primordial e pela localização de imóvel para expansão da nova Catedral Budista Nikkyoji para 2022, em comemoração aos 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Rogamos pelo incentivo à herança religiosa, a concretização de 1.222 conversões e o aumento de 20 sacerdotes auxiliares sacerdotais. Rogamos pela conclusão do sistema de cadastro de fiéis do budismo primordial do Brasil e pela rápida erradicação do novo coronavírus. A todos os enfermos e tocantes, rogamos a evolução do elo búdico, o reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, a erradicação do karma negativo, a plena saúde, e que todos do budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. Gensho Goriyaku Kanno Doikyo Aimin Norio. Rogamos pelo progresso e expansão do Templo Rentoku, de a concretização das 4 promessas de expansão de 2020, que são
9 ostentações de Gohonzon, 20 conversões, aumento de 7 fiéis mantenedores, 200 visitas assistenciais, o aumento de um sacerdote auxiliar sacerdotal, o aumento na participação do culto matinal, a melhoria na recepção de visitantes e novos fiéis, a regularização desta quadra, a formação de novos diretores do templo, a quitação dos carnês do santuário ecológico, a realização de campanha de doações, a boa realização das obras de construção da nova nave do templo Rentoku de comunhão, harmonia e segurança, o tempo bom, na cerimônia de cumeira da nova nave no dia 24 de outubro de 2020, a caravana de 80 pessoas do templo Rentoku no 50º culto póstumo do padroeiro do budismo no Brasil, mestre Ibaragi, a realização do projeto da nova catedral budista Nikkyo com o fortalecimento da fé, união e harmonia, Gensho Goryaku Kanno Doikyo Aimin no Rogamos pela recuperação da saúde de todos os enfermos do templo e pela concretização das preces de todos os participantes deste culto de hoje. Kanno Doikyo Aimin no Relatamos as seguintes preces: a conversão de uma pessoa solicitante, Kyoko Yoshikawa, saúde para a realização dos Gohokus de Eiko Ikeda, Shouzo Yoshikawa, Kaori Yoshikawa e de Muramatsu, Kyoko Yoshikawa, recuperação da saúde do bispo Matsumoto, Masafu Sakomatsu, Yuki Konamiki, Camilo Tarumaru, Roberto Yoshiomuto, Carlos Higuchi, Masaoki Omoto, Karen Saito, recuperação de um ferimento de Kyoko Yoshikawa, boa gestação, repate tranquilo de Karen Campos, crescimento sadia herança religiosa de Sofia Momo Yoshikawa, Erika Kira Yoshikawa, Mão Belarmino Ferreira, proteção e harmonia das famílias Yoshikawa, Ikeda Tarumaru, Fuyuki, Hayama Campos, Matsutani, Murakami, Ribeiro, Sucupira, Carvalho, Besato, Proença, Siqueira, saúde e proteção dos enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, concretização da prece confidencial da Erika Kira Yoshikawa, Sofia Momo Yoshikawa, a boa realização das obras da nova nave do Templo Rentoku com segurança, união e harmonia, a localização de imóvel para a expansão da nova catedral budista Nikkyo, Gensho Goryaku Kanno Doikyo Aimin no Oramos o Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Ommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo Myoho Renge Yo Namo Myoho Renge Yo Namo Myoho Yo Namo Myoho Renge 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 Yo Renge Yo Namo Myoho 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 Renge
Yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo ring a yo loving 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 yo ring a yo yo loving yo ring a 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 yo O ring a yo loving yo 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 ring a yo. Perante o Gozen, com respeito e veneração, rogamos pela eliminação do karma negativo, aprimoramento na prática da fé, saúde plena, concretização das atividades religiosas, a todos que oferecem o memorial póstumo como reconhecimento de gratidão, aos grandes mestres Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin, Nissen Shonin e ao padroeiro do budismo no Brasil, mestre Ibaragi. Relatamos os seguintes solicitantes: Kyoko Yoshikawa, Sofia Momo Yoshikawa, Erika Akira Yoshikawa. Oramos o Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Ommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo Myoho Renge Yo Lagun Yo Ge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Ge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo Yo Renge Yo Lagun 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 Yo Renge Yo Yo Renge Yo Lagun Yo Renge Yo Lagun Yo
Prestamos orações a todas as almas dos bispos, sacerdotes e de todos os fiéis e empreendedores falecidos no Brasil e aos falecidos pela infecção do novo coronavírus. Prestamos orações a todas as almas inscritas no livro perpétuo de antepassados do Templo Rentoku de Myoho Kyoriki Tsuizen Bodai. Com respeito e veneração, prestamos orações a todos os antepassados das pessoas que oferecem o memorial póstumo para suas respectivas famílias e entes queridos. Prestamos orações póstumas à alma de Masao Sakai Ho, falecido no dia 21 de janeiro de 1984, aos 64 anos de idade. A alma de Rosa Kuniko Terui, falecido no dia 21 de outubro de 2009, aos 64 anos de idade. Tsuizen Bodai, solicitante Jorge Amada. A alma de Yoshio Oka, falecido no dia 1º de abril de 2020, aos 93 anos de idade, que hoje realizamos o culto póstumo de terceira semana de falecimento. Tsuizen Bodai, solicitante família Oka, com respeito e veneração, prestamos orações póstumas aos antepassados das seguintes famílias: Yoshikawa Tarumari Keda Fuyuki. Rogamos para que, com as virtudes da oração do Namu-myoho Renge-kyo, suas almas intensifiquem, suas luzes atinjam maior grau de felicidade e que sejam conduzidas à iluminação. Rogamos pela eliminação do karma negativo, aprimoramento na prática da fé, prosperidade a todos que realizam donativos ao templo e oferendas ao altar sagrado no dia de hoje. Kanno-do-kyo, Aimin-no-ju. Oramos, Namu-myoho Renge-kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Hommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge-kyo, 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 Myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo,
loving yo, ring yo, loving yo, ring yo, loving yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo loving yo, ring yo, 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 loving yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo. Yo ring yo, loving yo, ring yo, loving yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo loving yo, ring yo, 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 loving yo, ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo, loving yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo loving yo, ring yo, 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 loving yo, ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo. Yo ring yo, loving yo, 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 ring yo,
Perante o Gozen, com respeito e veneração, celebramos o culto da manhã do dia 21 de abril de 2020. Rogamos pela eliminação do karma negativo, saúde plena, harmonia, plena devoção na prática da fé aos participantes deste culto. Kanno Doikyo Aimin Nojo. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Oramos o Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Ommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Eshino Namo Myoho Renge Kyo. Aos ouvintes da prédica de hoje, rogamos pelo aprimoramento na prática da fé, fazendo tingir a alma, incalculáveis karmas negativos são eliminados. Ommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Eshino Namo Myoho Renge Kyo. 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 Peço a todos que se levantem para pronunciarmos os lemas da nossa religião. 24 palavras dharmicas. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo. Isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Lema do budismo primordial. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Perfil da prática:
tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma sagrado. Namu Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu. Quero sentar, por favor. Muito obrigada a participação de todos hoje neste culto matinal. É feriado. Eu lembro que no próximo domingo, no dia 26, teremos o nosso culto de gratidão mensal a partir das 10 horas da manhã, em função da quarentena estabelecida pelo governo do estado de São Paulo. Estaremos realizando também essa transmissão ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. Incentivo e peço que convidem, lembrem, passem o link aí, para que todos os demais fiéis também possam estar acompanhando de suas residências as orações, o culto de gratidão mensal para esse próximo dia 26 de abril. Então, é muito importante estarmos divulgando, para que todos, mesmo distantes em suas residências, possam aí com a sua família estar participando de forma remota das nossas orações diárias e oferecendo as preces, as virtudes da oração do Nam Myoho Renge Kyo, para que a gente possa estar recebendo essa proteção, proteção física, da saúde, rogar pela proteção da família e também que a gente possa estar fortalecendo os nossos corações, as nossas mentes, para estarmos aí enfrentando o que a gente sabe que não tem como a gente prever, mas a gente sabe que vai ser difícil. Vai ser um momento muito difícil, já está sendo e vai ser daqui para frente, imaginando o pior possível. Então, se a gente imagina dessa forma, a gente se prepara melhor. E mesmo que o pior possível não aconteça, será melhor ainda assim, pelo menos a gente vai estar já preparado e vai sair fortalecido. No prejuízo, por estarmos nos fortalecendo agora, tenham certeza que a gente não sai no prejuízo. São os méritos e os benefícios de podermos estar nos dedicando na prática da fé, para justamente já sabendo que o pior pode acontecer. Já está acontecendo, porque ninguém previa que isso acontecer, mas já sabendo que o pior já está acontecendo e que o pior pode piorar ainda, então, sabendo disso, nada mais inteligente e primordial do que estamos nos preparando desde agora para estarmos... E a nossa forma de preparo é justamente acumular essa virtude através da prática da fé, da oração. Então, vamos estar aí realizando essas atividades, esses preparativos para o dia 26 de abril, agora o nosso culto de gratidão mensal do Templo Rentoku, a partir das 10 horas da manhã. Então, negai tashimasu. Bom, sendo assim, vamos ao ensinamento de hoje. Peço que abram o livro de coletânea de versos do Budismo Primordial na página 297, a página 297, o verso 2161. Honmon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Gokyoka ni Ningen no Songyo Subeki Mono wa Mitsu Shu to Shisho to Oya to Narikeri Ningen no Songyo Subeki Mono wa Mitsu Shu to Shisho to Oya to Narikeri. São 3 os tipos de pessoas que qualquer ser humano tem o dever de respeitar: o soberano, o mestre e os pais. São 3 os tipos de pessoas que qualquer ser humano tem o dever de respeitar: o soberano, o mestre e os pais. O verso do grande mestre Kaido Nisen Shonin nos transmite a forma ideal de respeito que nós devemos ter aqui no budismo primordial. E a partir desse respeito
que é a base, né, o ideal de respeito que a gente incorpora, aí sim a gente vai conseguir respeitar todo o resto que tem ao nosso redor, que é todo mundo, todo o mundo, literalmente. Então o verso de hoje fala sobre 3 tipos de pessoas, 3 tipos, né? Então são níveis, vamos dizer assim, são 3 níveis. O soberano, o top, está lá no topo, o mestre e os pais. É nessa ordem. O soberano para nós, é o Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, e não tem como a gente respeitar a pessoa, porque é uma pessoa de 3.000 anos atrás, não está mais presente aqui com a gente. Então, é uma situação muito difícil da gente poder respeitar uma pessoa, uma figura de tanto tempo atrás, e por causa disso não está presente aqui com a gente. Então não tem como a gente ver, não tem como a gente tocar, não tem como escutar. E essa representação hoje, para nós, é o Gohozen, é o altar sagrado. O altar sagrado é a essência do Buda, a iluminação do Buda. A gente não tem a estátua do Buda, a gente tem a essência do Buda Shakyamuni. A própria iluminação é representada aqui pela nossa imagem sagrada, o Gohonzon, que tem aqui o Namu-myoho Renge-kyo, e o que protege ela, a casa, né, o que envolve a imagem sagrada e dá essa proteção, é o altar sagrado, é o todo. Por exemplo, aqui no templo, é tudo que tem aqui, né, desde as paredes, aqui, essa parte azul, é o Gohozen. Esse respeito a gente demonstra, tenta demonstrar da melhor forma possível. Então, em suas casas, né, cada um tem os seus altares, então esse respeito a gente demonstra como? Fazendo zelo. Quem não zela pelo seu próprio Gohozen não tem esse respeito, não tem o mínimo respeito, é o mínimo, né? Mas o que é essa coisa de zelar? O básico é a limpeza diária. É o que a gente recomenda, orienta o chefe da casa oferecer esse zelo. Não é para passar para alguém fazer. Não é para deixar para a esposa, para o pai ou a mãe. É o chefe da família. Não é para deixar para o filho, não é para deixar para a faxineira, empregado ou para alguém. A pessoa, o chefe da família tem que dar o exemplo desse respeito e ensinar fazendo, oferecendo zelo. E os demais de casa também podem oferecer esse mesmo zelo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a vela elétrica. O pessoal tem a vela elétrica em casa. Ah, eu lembrei que a lâmpada queimou. Eu vou para o centro da cidade, ou eu vou no lugar que eu sei onde vende essa lâmpada, a pessoa, o filho, a esposa, alguém que vai lá lembra, fala, eu lembro que meu pai falou que a lâmpada estava queimada, a gente precisava comprar outro. Ela compra. É o zelo, é um sentimento. Não, a filha ou alguém de casa que não faz esse zelo diário, fala, eu lembro que meu pai falou que as flores está na hora de comprar, está na hora de trocar. Então eu vou lá mandar uma mensagem, liga e falo assim, ó pai, ó marido, ó chefe da família, ó, vou passar perto da floricultura, eu vou aproveitar e eu vou escolher a flor hoje, vai ser a minha oferenda da flor dessa semana. Vai fazer as compras no mercado? Opa, então agora eu vou escolher já pensando na oferenda. Essa oferenda aqui, depois vai se tornar energia, o nosso alimento, mas vai ser para o Gohozen. Esse alimento aqui, eu vou oferecer para o Gohozen. Vou comprar, oferecer para o Gohozen. Então dessa forma que a gente respeita, esse respeito a gente lembra. Não é só quando está na frente do Gohozen, ou quando vem para o templo, né? A gente tem que ser budista 24 horas do dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365, a vida inteira. Então esse respeito do soberano. Então agora a gente baixa o nível, o mestre, né? Então o Buda Shakyamuni, ele surgiu 3.000 anos atrás, não existia e-mail, não existia carta, não tinha papel naquela época, lá na Índia. Poucos sabiam escrever. E muito menos não tinha papel, não tinha lápis, não tinha como escrever. Então alguém, ou muitas pessoas, vieram transmitindo esse ensinamento. Por isso que hoje a gente pode praticar. Foram os mestres, o mestre. A gente tem
o grande mestre Nichiren Daibosatsu, o grande mestre Nichiren, que vieram em épocas, momentos diferentes desta história ao longo desse período de 3.000 anos. E eles vieram, não é tudo junto, vieram em tempos diferentes e vieram retransmitindo o ensinamento para que ele não sumisse no esquecimento das pessoas. Então o Buda Shakyamuni, os grandes mestres, e logicamente agora vêm os nossos pais. Ah, mas o meu pai não era budista, mas é graças aos seus pais que hoje você existe e pode praticar a fé. Se você não tivesse nascido, não tinha se deparado com o ensinamento, não tinha se deparado com os nossos grandes mestres, não tinha se deparado com o soberano. Não tinha se deparado como? Através do ensinamento. O próprio ensinamento é a representação desses três tipos de pessoas que a gente pratica. A gente pratica esse ensinamento. O maior respeito, né? Então, os grandes mestres, a gente faz e oferece, né, o culto de gratidão mensal, que eu incentivei agora, dia 26 de abril, pelo menos uma vez ao mês. A gente tenta se juntar para poder justamente oferecer essa oração em gratidão aos grandes mestres, aos nossos grandes mestres. A gente vem fazendo essa manutenção para que o ensinamento ele sempre continue correto, de forma correta, para a gente poder passar para frente de forma correta também, e as pessoas possam continuar a praticar de forma correta e, graças a essa retidão do ensinamento, nós podemos acumular a virtude e receber as bênçãos. Se não tiver a retidão, o ensinamento não estiver correto, o sofrimento da gente, ela perdura. Então esses três, o soberano, os grandes mestres, os pais. Os pais a gente faz como? Não é simplesmente chamar de senhor, senhora, essa coisa, né, respeitosa. Né? E com o tempo isso vai mudando. Hoje a nova geração não tem mais essa de chamar os pais, os avós de senhor. É você mesmo. Você está bem. Então existem várias formas mas dentro do budismo primordial, desse cenário e ambiente religioso, ele perdura. Que é o quê? Praticando o ensinamento. Então os pais, como que a gente faz? Respeitando esse ensinamento, praticando ele. Aqui os pais, depois que os pais falecem, os nossos antepassados falecem, a gente faz o quê? Oferece oração para os pais, em respeito e gratidão a eles, que hoje eu existo e posso praticar a fé. Então justamente esse sentimento de respeito e gratidão, lógico, né, para os pais, os grandes mestres, o soberano, isso só vai acontecer se a gente transmitir tudo isso em vida, né? Os mais velhos, os pais, os avós têm que ir transmitindo, os padrinhos, né, para quem não tem família budista, do budismo primordial, é a primeira geração de budista. Então, os padrinhos que transmitem isso, os mais velhos no templo que transmitem e ensinam esse respeito. Portanto, nós vamos incentivar. A gente tem mais essa semana. Agora a gente está num cenário totalmente diferente, né, que é via transmissão ao vivo pela internet. É uma nova ferramenta que a gente tem à nossa disposição e o alcance é muito maior. O esforço, né, é menor. Não precisa fazer essa viagem, não precisa acordar mais cedo, vir ao templo, se trocar, né, ficar bonitinho e tal. Então a gente tem essa ferramenta que facilita, né, mas esse sacrifício, esse esforço de se juntar, agora sim, fica mais fácil até de juntar a família perante o Gohozen para fazer oração junto. É o momento que a gente pode fazer isso. E transmitir agora, já que está sentado, não tem tanta gente em casa, igual no templo, transmitir esse respeito, né, mesmo perante a telinha do celular, ou do computador, ou da televisão, que transmite ao vivo, cumprimentar direitinho. Não está na frente da tela, não, mas é o meu respeito, cumprimenta. Levanta junto quando a gente faz os lemas, né? Vamos levantar junto. Né? Como se estivesse perante o Gohozen do nosso templo mesmo. É o respeito que a gente tem que conseguir transmitir.
E os mais novos vão estar vendo isso. Conseguindo dessa forma essa reflexão e colocando em prática isso, na esperança de que um dia, nem que demore uma vida inteira, mas todos os dias conseguir demonstrar esse respeito, o zelo ao Gohozen, praticando a fé em gratidão aos nossos grandes mestres e, logicamente, por consequência, conseguir também praticar a fé, oferecer as orações aos nossos antepassados. Tudo isso será a forma respeitosa do budismo primordial e a partir de então poderemos e saberemos primordialmente respeitar todo o mundo que nós temos ao nosso redor. É isso que transmite o verso, o ensinamento de hoje. Yueni Gokyoka ni ningen no songyo subeki mono wa mitsu shuto shishou to oya to narikeri ningen no songyo subeki mono wa mitsu shuto shishou to oya to narikeri. São os 3 tipos de pessoas que qualquer ser humano tem o dever de respeitar: o soberano, o mestre e os pais. São 3 os tipos de pessoas que qualquer ser humano tem o dever de respeitar: o soberano, o mestre e os pais. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo Namumyo Horenge Yo Yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo yolavun yo renge 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 yo yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo Horenge yolavun yo renge 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 yo yo renge yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo renge yolavun yo renge kyo. Perante o Gohozen, com respeito e veneração, celebramos as orações assistenciais pela concretização das preces do Templo Rentoku de 2020, em especial pela rápida erradicação do novo coronavírus. A todos os enfermos e tocantes, rogamos a evolução do elo búdico, o reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, a erradicação do karma negativo, a plena saúde e que todos do budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. Gensho Goryaku Kanno Doikyo Aimin Noju. Rogamos pela saúde, proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé, a prosperidade aos participantes deste culto Kanno Doikyo Aimin Noju. Prestamos orações aos falecidos pela infecção do novo coronavírus, Myoho Kyoriki Tsuizen Bodai. Rogamos pela expansão do budismo primordial através da orientação compassiva. Oramos o Namumyo Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Ommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Renge Yolavun Yo Yolavun Yo Renge Yolavun Yo